E aí, vamos lá para mais uma aula sobre o OnShape. E agora vamos fazer um exemplo para a gente ver como faz um desenho, né? Usando as ferramentas que a gente aprendeu. Então, o exemplo que a gente vai fazer é esse aqui. Faça um desenho abaixo utilizando a ferramenta de linha, para a gente praticar essa ferramenta um pouco mais. Então, esse desenho, né? Ele vai ter o tamanho de 80 de base, uma altura 20, depois uma altura 15, uma linha diagonal de 22. Então, é um desenho bem completinho para a gente fazer. Então, vamos lá começar. Então, aqui na parte inicial do Shape, vamos criar um novo desenho. Então, a gente vem aqui em Create, Documento, e vamos dar um nome, né? Lembrando que o nome pode ser exemplo 1, e aí você coloca depois o seu nomezinho do lado, né? O nome do aluno do ladinho. Então, criar, e vamos abrir aqui a parte inicial do Shape. Todo desenho começa com um esboço, e eu particularmente gosto de fazer esboços na parte frontal. Então, eu venho aqui no cubo, seleciono Front, de frontal, e vou iniciar o meu esboço, clicando aqui em Sketch e depois aqui no plano frontal. Pronto. Com o nosso sketch iniciado, podemos começar o nosso desenho. Vamos dar aqui uma visãozinha de novo do que a gente tem que fazer. Ele tem esse formatinho engraçado, né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é primeiro se preocupar em desenhar só o formato, sem levar em consideração as medidas, e depois a gente pode utilizar a ferramenta de dimensão para dar os tamanhos exatos. Então, vamos lá para um shape. Vamos aqui pegar a ferramenta de linha, que está aqui no canto esquerdo superior. Iniciei. Eu gosto de começar aqui no centro do desenho, então vamos começar. Clicar aqui para iniciar o desenho. Vou arrastar um pouquinho aqui para a direita. Clico. Arrasto um pouquinho para cima. Clico. Arrasto um pouquinho para o lado e clico. Para cima de novo e clico. Uma diagonal. Clico. Chego aqui até a linha de origem de novo. Clico. E desço para fechar o meu desenho. Vamos dar uma olhada ver se está parecido. Então, nosso desenho está assim. E o que a gente quer é isso aqui. Tá, o jeito tá até parecido, mas as medidas estão bem erradas. Então, vamos lá colocar as medidas de uma por uma no nosso desenho. E para isso, a gente vai utilizar aqui a ferramenta Dimensão, aqui em cima. Então, por exemplo, a gente clica aqui na ferramenta Dimensão, vai na base do desenho, e a gente viu lá que a base tem tamanho 80. Então, eu coloco 80 milímetros. Repare que o desenho vai se modificando para se ajustar às medidas que a gente vai colocando. Então, vamos aqui olhar qual é a próxima medida. Vamos olhar as alturas. Então, eu tenho uma altura de 20 milímetros e outra altura de 15,4. Então, vamos lá. Volta aqui no nosso desenho. Pega a ferramenta de dimensão. Aqui vai ser 20 milímetros. E aqui vai ser 15,4. Aqui no Shape a gente usa ponto, porque é um padrão americano, né? Então, tem que usar o ponto. Essa basezinha aqui também vai ter um tamanho. Ela é 30 milímetros. Essa diagonal tem tamanho de 22. E o outro lado se ajusta. Ainda falta um pequeno detalhe. Vamos aqui voltar no nosso guia. Aqui nessa linha superior e a linha diagonal tem um ângulo de 135 graus. Então vamos usar a ferramenta dimensão para acertar esse ângulo. Vamos voltar lá para o desenho, no Shape. Pegamos a ferramenta dimensão novamente. E aí a gente clica aqui primeiro no topo. E aí, quando fizer isso, você vai reparar que ele quer modificar o tamanho. Mas eu não quero modificar o tamanho, eu quero modificar um ângulo. Então, em vez de eu clicar aqui no espaço vazio, eu vou clicar aqui agora em cima da outra linha. Repara agora que ele me oferece um ângulo para editar. Então, vou clicar aqui e colocar o ângulo de 135 graus. E aí, ele se ajusta. E prontinho, está feito o nosso desenho. Se você quiser, você pode ainda praticar um pouco mais, mas por hora é isso. Então, até mais.